Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para poder nos falarmos a respeito de assuntos específicos. As pessoas perguntam, eu tento trazer uma palavra aqui da parte de Deus para o nosso emocional. Nós vamos falar hoje sobre vencendo oposições espiritual. É um assunto que nós devemos prestar bastante atenção, porque isso está no nosso dia a dia. Sempre tem oposições de modo espirituais, né? E também física, materialista. Nós vamos falar sobre aqui vencendo oposições espiritual. A primeira coisa que nós temos que entender é que a nossa batalha ela é contra o inimigo da nossa alma, né? E para a gente vencer a oposição espiritual é necessário que eu venha estar fundamentado na vitória de Cristo. Isso nós vamos ver na carta aos Colossenses 2, versículo 15. A base para a vitória contra as forças espirituais é o fato de que Jesus derrotou Satanás na cruz, despojando os principados e as potestades. Então Jesus, ele é o fundamento, é a base da nossa vitória. E para a gente vencer oposições espirituais, nós temos que ter a base, o fundamento, que é a fé em Jesus, que venceu, né, as lutas espirituais e venceu Satanás, que é o nosso maior opositor. Deus é mais forte. A luta não é contra pessoas, mas contra poderes espirituais malignos. Deus, no entanto, é mais forte que todos os nossos inimigos e nunca abandonará o crente em sua batalha espiritual. Então isso aqui é muito importante. Temos certeza que existe um Deus, né, que está lutando ao nosso lado. Isso é muito bom. E para a gente começar esse assunto, né, vencendo oposições espiritual, nós temos que meditar na Bíblia, na palavra de Deus, né? Como enfrentar a oposição. Quero pedir aos irmãos aí rapidamente que se inscrevam aí no nosso canal, deixa um like aí, deixa um comentário para que o YouTube venha mandar esses vídeos para mais pessoas que estão precisando de ajuda. Nós estamos longe, mas esse vídeo pode entrar nas casas e abençoar a vida de pessoas. Voltando ao assunto aqui, como enfrentar a oposição. Vista a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 11 e 12. Somos instruídos a nos revestir de toda a armadura de Deus para resistir às ciladas do diabo. A oposição sempre vai colocar cilada para tentar nos destruir, tentar te paralisar em todas as áreas da sua vida. A oposição, ela existe. Assim como existe o bem, existe o mal. Confie no poder do Espírito Santo. A vitória se dá pelo Espírito Santo, que nos equipa com todo e com tudo o que precisamos para enfrentar adversidades. Então, a gente tem que se revestir do Espírito Santo. Terceiro ponto aqui, vigiar e orar. É preciso vigilância e oração constante, pedindo para que não caia em tentação e para que Deus nos guarde em sua paz, conforme advertiu Jesus aos seus discípulos em Mateus capítulo 26, versículo 41. Resista ao mal com o bem.
A Bíblia nos chama a não nos deixarmos vencer pelo mal, mas a vencer o mal com o bem. Romanos capítulo 12, versículo 21. Faça o bem e confie em Deus. Confie servindo, amando, fortalecendo o que é certo, confiando que Deus cuidará de sua situação. Tenha esperança. Manter a esperança fundamentada em Deus nos ajuda a enfrentar as batalhas com a fé e determinação, sabendo que Ele é o autor de nosso progresso. Qual é o propósito da oposição? O propósito da oposição: desenvolvimento da fé. As provações e a oposição são oportunidades para edificar a fé e moldar um caráter forte, tornando-nos quem nosso Pai Celestial deseja. Toda vez que tiver uma oposição, tiver uma luta, tiver uma batalha, isso nunca vai ser o ponto final da sua vida. Isso aí, Deus pode transformar essa luta, essa batalha, em uma formação de caráter. É um caráter forte. Porque nós devemos passar por algumas situações para nós termos experiência com Deus. E às vezes permite, acontece de oposições se levantar. Se você for ver o livro de Jó, no capítulo 1, você vai ver que Jó era um homem íntegro, reto, sincero e temia Deus. E desviava-se do mal. Mas aí levantou uma oposição. O inimigo, o Satanás, ele foi até Deus, quando os filhos de Jó foram se apresentar diante de Deus, quando Jó foi se apresentar diante de Deus, apareceu também Satanás, e Deus disse: você tem observado meu servo Jó, homem íntegro, reto, que desvia do mal? Aí o inimigo levantou, a oposição se levantou e disse: eu também só tenho abençoado ele em tudo, deixa eu tirar tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema de ti na tua face. E aí todo mundo já conhece essa história, uma história universal, bíblica, que o inimigo vai lá e tira tudo que Jó tinha. Tira mantimento, tira o dinheiro, mata os filhos, casamento em decadência. Depois se apresenta diante de Deus e fala: tudo que ele tem, ele vai dar pela sua própria saúde. Deixa eu tocar na saúde dele, e ele rapidamente vai blasfemar na tua face. E Deus falou: pode ir, só não mata ele. E até a saúde ele perdeu. Mas Jó entendia, Jó, ele tinha percepção que aquilo não era normal. Então ele vai, continua com sua fé em Deus, buscando Deus. Os amigos de Jó não oraram por Jó. A mulher de Jó disse para Jó: Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre. Aí ele vai, lança a palavra profética. Ele diz: eu recebi o bem de Deus, recebo o mal. Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. De lá para cá todo mundo conhece que ele passou um período de prova muito grande. Mas no versículo, no capítulo 42, Deus muda a história de Jó, quando orava pelos seus amigos, e Deus mudou a história dele, deu tudo em dobro que ele tinha. Isso acontece. Jesus também falou para os discípulos: eu quero que vocês atravessem para o outro lado do mar. E aí eles entraram no barco, foi atravessar, mas no meio do percurso levantou uma tempestade, uma oposição.
vento muito forte, onda muito forte, a ponto deles quase perecer, mas eles vão e clamam por Jesus, e Jesus se levanta, repreende o vento, manda o mar se acalmar, e rapidinho houve uma grande bonança. Então sempre terá oposição quem faz a obra de Deus, quem faz o bem. Eu quero deixar para você um e-book aqui embaixo, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo aqui para você. Aí tem um e-book de graça lá para você, não paga nada. Vencendo a oposição espiritual. Tá lá para você, só clicar, vai direto aí pro seu celular, pro seu e-mail, e você vê quando quiser, seu de graça, tá bom? Então, voltando ao nosso assunto aqui, oposição espiritual, vencendo a oposição espiritual. Para você vencer a oposição espiritual, primeiro tem que ter Deus, Jesus, que é o fundamento. Tem que estar com o Espírito Santo, tem que ter fé, porque essas coisas que vão acontecer, tudo é para ter experiência. Você quer ver outra experiência que até mesmo Paulo teve? Paulo teve uma grande experiência. Paulo recebeu uma chamada de Deus em visão para ele atravessar a Macedônia. E ele foi atravessar a Macedônia com o intuito de pregar o Evangelho. E quando ele chega, ele atravessa a Macedônia, ele chega na cidade de Tiatira, ele vai pregar a palavra para algumas mulheres, e lá ele ganha Lídia, vendedora de púrpura. E ela é batizada e ela chama eles para poder ir para a casa dela, né? Era Paulo e Silas. E aí eles vão, quando chegam no outro dia, pela manhã, eles vão procurar um lugar para orar, passam em meio a uma praça pública, e ali tinha uma pessoa, uma jovem, que tinha um espírito de adivinhação. E ela tendo esse espírito de adivinhação, a Bíblia vai dizer que por muitos dias Paulo passava ali para orar, e ela gritava: ali vai 2 homens de Deus, 2 homens santos de Deus. Só que parecia que ela estava fazendo uma coisa boa, mas nem sempre os elogios são verdadeiros, porque o elogio que estava elogiando ali era um espírito de engano, que estava elogiando Paulo e Silas. E aí Paulo, tendo o discernimento daquela voz, daquela palavra, Paulo volta e repreende aquele inimigo. E nunca mais aquela jovem ali adivinhou nada, ela foi liberta. Só que ela dava grande lucro aos seus senhores. E a Bíblia diz que houve um grande alvoroço naquela cidade, e aí chamaram as autoridades e mandaram prender Paulo e Silas, porque a acusação contra eles era que eles estavam perturbando a cidade. Só porque ele expulsou um demônio. Ele orou, repreendeu o espírito de adivinhação, e aí ele vai ter experiência. Ele vai ter o que? Retaliação do inimigo, e vai ter também uma oposição muito grande, porque que prenderam ele, deram a coça nele, e Paulo e Silas, e lançaram ele na prisão. Tudo porque ele ganhou Lídia para Jesus, batizou Lídia, e expulsou aquele espírito de adivinhação da vida daquela jovem. Eles receberam o quê? A perseguição, a oposição se levantou contra ele, oposição espiritual. Só que Paulo e Silas, perto de meia-noite, louvavam e cantavam hinos ao Senhor e orava, e Deus visitou, né? Eles tinham o fundamento dele na vida dele como Jesus Cristo, né? Tinha fé em Jesus. Jesus visitou aquela prisão e abriu as portas e tiraram ele ali daquela prisão. Ele salvou o carcereiro ainda. Foi uma coisa linda que Deus fez. Mas eu quero dizer para você que se você quiser vencer a oposição espiritual, você tem que ter Jesus, porque sem Jesus você não consegue vencer nenhum tipo de oposição espiritual. Não consegue vencer nenhum tipo de oposição espiritual. Então, meus amados, que você venha ter o fundamento em sua vida, que é Jesus, né?
A vitória de Cristo é a base da nossa vitória, da nossa força espiritual. Ele venceu Satanás e nos dá poder para vencer. Nós temos que lutar. Eu dei aqui alguns exemplos. Os discípulos de Jesus, de Paulo, né, de Jó. Mas tem milhares de outros exemplos. Você vai ver oposições que você pensa que é oposição humana, mas são oposições espirituais. Até o próprio Neemias, quando Neemias ele se propôs aí em Jerusalém para edificar os muros de Jerusalém, a Bíblia vai dizer que se levantou oposições espirituais, oposições físicas, mas era tudo trabalho espiritual, né? Levantou Sambalate, Tobias, Gesem, né? Levantou ali contra eles, governadores, pessoas que podiam fazer, mas gostavam de ver a desgraça, gostavam de ver a derrota. Tem gente que tem condições de fazer, mas não faz porque gosta de ver a derrota. Então, são oposições, espíritos malignos, são potestades, são principados, são hortes espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais. E para a gente vencer, tem que ter Jesus, tem que ter a ajuda do Espírito Santo de Deus. Você tem que revestir da armadura de Deus, buscar a presença de Deus, confiar no Espírito Santo, vigiar e orar. Porque tem gente que às vezes ora muito, mas não vigia. Mas se você for olhar o texto, Mateus capítulo 26, versículo 41, está mandando você vigiar e orar. Primeiro é vigiar, depois é orar. Não é orar e vigiar, é vigiar e orar. Primeiro, porque você tem que vigiar. Vigiar com seus lábios, vigiar com o que fala, vigiar com o que pensa, vigiar com o que faz e orar. Não adianta você orar e falar coisa que não é para falar, não vigiar com o que faz. Então, primeiro é vigilância, né? O vencendo oposições do inimigo espiritual. A gente tem que vencer através da oração. Nós vamos ver também vários, e na Bíblia sempre fala disso, porque sempre quando alguém se levanta para poder fazer algo do bem, o mal vai se levantar. Então é necessário que eu tenha a capacidade e o discernimento de perceber que existe o mal que está atuando ali em certa área. Imaginou? Você às vezes faz um currículo para você arrumar um emprego, se prepara muito bem, né? Você é uma pessoa mais bem preparada, você coloca o seu currículo, a pessoa te chama para fazer entrevista, mas aí não chama você para trabalhar. Uma pessoa que não tem nem muita qualificação entra na vaga, você fica decepcionado, né? A porta não se abre. Você vai fazer um negócio, o negócio está indo quase que 100%, daqui a pouco vem aquele rasgo, e aí o negócio acaba. São oposições espirituais. E a gente tem que vencer. Vencer através da vigilância, da oração, do jejum. Eu tenho certeza que você está ouvindo aqui até agora vai receber uma força de Deus, vai receber essa palavra de bom grado no seu coração, para você poder ser abençoado por Deus aqui na terra, porque Deus é bom o tempo todo. Você que está sofrendo ataque de oposição, eu quero pedir que você busque a Deus, que você feche mais seus lábios, fale só o que for necessário, se vista da armadura de Deus, pensa em Deus, que Deus vai te dar força para você vencer. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, deixe um comentário, deixe um like, abençoa aqui esse ministério aqui de levar essa pequena palavra, né, de Deus para nossas vidas, poder estar abençoando as pessoas.
tá bom? É um privilégio a gente ter um Deus tão grande como esse ao nosso lado, para nós vencermos as batalhas, vencemos a oposição. A gente fala de oposição, muitas oposições acontecem na nossa vida, vários tipos de oposição. Você está aí muito bem, de repente parece uma doença, de repente parece uma briga familiar, de repente parece uma porta de emprego fechada, um ataque até espiritual. São tudo oposições espirituais. A gente está vivendo aqui nesse mundo físico, mas existe um mundo espiritual. A gente só consegue vencer se tiver Jesus Cristo na nossa vida. Falando com vocês aqui, eu me lembro de mais uma oposição espiritual muito forte mesmo. Quando Deus levantou Moisés, Moisés falou para Deus: Senhor, não tem como falar, porque eu sou um homem de lábios pesados, meio gago, lábios pesados. Aí Deus disse: eu levanto seu irmão Arão. Aí Deus escolheu Arão para ser sacerdote. Aí tinha ali mais ou menos quase 2 milhões de hebreus, pessoas. Aí quando Moisés disse para o povo que Deus tinha escolhido Arão, levantou uma oposição muito grande. O povo pensou que estava levantando só porque era da família. Tinha Moisés, Arão e Miriam. E o povo começou a se levantar contra o ministério de Moisés. Mas aí, Deus se levantou contra, porque Deus se levanta contra a oposição na sua vida. Aí Coré, Abirão e Datã foram bater de frente com Moisés, e aí Moisés lançou uma palavra: se Deus matar vocês como morre qualquer homem, Ele é Deus. Mas se Deus engolir vocês, matar toda a sua descendência, sua família, saberás que foi Deus que escolheu Arão. E o que aconteceu? Moisés era um homem de Deus, servo de Deus, um profeta de Deus. Deus abriu a terra e engoliu, matou todos os que se levantaram contra o ministério de Moisés. Depois, no outro dia, Deus falou: reúna cada líder das tribos e traga um galho seco. E o galho que florescer, isso é quem Deus escolheu. Então todos os líderes da tribo trouxeram, inclusive Arão também colocou o dele. E quando foi pegando de um a um, Rúben, Isacar, Zebulon, Naphtali, Dan, foi pegando ali de um por um. Quando chegou lá no de Arão, puxou um buquê de rosa em cima. Embaixo, amêndoas. É Deus falando: é esse aqui que eu escolhi. Além de florescer, vai dar fruto. Além de florescer, vai dar fruto. Porque Deus não faz galho de murmurador e de opositor da obra florescer, nem frutificar. Vai continuar sendo um galho seco. Quem se opõe à obra de Deus, ou ministério de alguém, nunca vai frutificar, muito menos florescer. Mas quando Deus escolhe, frutifica, floresce, que a sua vida venha frutificar, venha florescer, e que Deus possa te abençoar tremendamente, vencendo oposição espiritual. Deus te abençoe. Até a próxima, tá bom?